Olá, tudo bem? Meu nome é Jonismar e sou pastor na Igreja de Deus e atualmente estou pastoreando a igreja aqui em Firminópolis, Goiás. Que privilégio poder me dirigir até você nesse instante e trazer aqui uma palavra para refletirmos juntos acerca daquilo tudo que está acontecendo à nossa volta. Estamos vivendo esse tempo de quarentena, de isolamento, distanciamento, e inclusive com igrejas, comércios, de portas fechadas. E gostaria de te convidar a pensar um pouco acerca disso. Talvez algo inimaginável para a nossa realidade. Até então nunca tínhamos visto algo parecido, mas eu gostaria de te convidar a pensar acerca do sentido bíblico dessas questões. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e vivem de acordo com seu propósito. Se nós olharmos as histórias bíblicas, o contexto, e seus contextos, nós vamos perceber que muitas coisas momentaneamente pareceram gerar dificuldades e dúvidas, mas o final delas, elas de fato faziam com que este texto se cumprisse. Nós podemos usar vários exemplos e eu gostaria de citar alguns para que nós possamos ou pudéssemos juntos tirarmos nossas conclusões. Por exemplo, talvez dos mais conhecidos que nós temos em toda a história bíblica, mesmo que para quem não tem vivência na igreja, pode ou já ouviu falar e comenta acerca da história de Jó. Momentaneamente, aquilo que estava acontecendo com Jó trouxe questionamentos, dúvidas. Sua esposa o indaga, sua esposa o desafia, questiona. Seus amigos que vêm visitar se surpreende, pois a situação dele era pior do que as notícias que estavam correndo a seu respeito, ao ponto de que seus amigos se dispõem a sentar ao seu lado e ficarem calados por 7 dias. Bem sabemos que isso depois mudou. Lá no final, no entanto, Jó vai dizer algo estrondoso. Ele diz assim, no capítulo 42, ele diz que bem sei que o Senhor pode todas as coisas. E agora me arrependo no pó e na cinza, pois nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O Senhor falava de coisas maravilhosas demais para mim. Eu apenas ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos se abriram. Será que nós também não estamos vivenciando situações semelhantes? É fácil precipitarmos e emitirmos conceitos equivocados e juízos de valores, julgarmos porque a princípio a gente quer identificar um culpado e queremos fazer isso ou aquilo, mas com o passar do tempo e dos dias, nós vamos a cada instante sendo desafiados a nos voltar a Deus e a reconhecer o propósito de Deus. Nós nos equivocamos muitas vezes, talvez como Adão e Eva se equivocaram no jardim, no paraíso, um ambiente perfeito, tudo preparado, mas nada disso foi suficiente para que os impedissem de pecar. E quando pecaram, eles ficaram com medo, ouviram os passos de Deus no jardim e fugiram. Com medo, com vergonha, culparam um ao outro, tentaram transferir responsabilidades. E Deus é quem vem ao encontro deles e os encontra.
e os desafiam, dizendo: quem foi que te fez entender que você estava nu? Por acaso você me desobedeceu? Se nós olharmos ainda outro texto, como o do filho pródigo, onde o filho exige do pai a herança, o pai ainda estando vivo, e ele se dispõe a viver uma vida, algumas versões falam de irresponsabilidade, outras falam, ou utilizam outros termos, dissolutamente, a viver uma vida sem medir as consequências dos seus atos, porque ele assume o controle daquilo que não era dele, era do pai, mas ele exige para si e assume o controle. Até que ele sai de casa e sai da presença do pai. Ele não quer permanecer na casa do pai como filho. Ele acha que o seu direito e aquilo que ele reivindicou daria a ele autonomia de gestão da sua existência, dos seus recursos, da sua posição social. Então ele foge e vai viver até que seus recursos se acabam, até que os amigos se afastam e ele se vê numa condição onde ele é obrigado a fazer para outras pessoas aquilo que ele não queria fazer na casa do pai. Não é exatamente isso que acontece conosco? Quando não discernimos o tempo e a situação em que vivemos, nós somos deixados e nos tornamos vazios e nos tornamos fechados. Não são os templos que nos preocupam em estar vazios. Somos nós mesmos que devemos nos preocupar em estarmos ou não vazios, vazios de propósito, vazio de fruto, vazio de vida com Deus, vazios de discernimento, não entendendo, não discernindo bem o tempo ou as circunstâncias. O momento não é de realização pessoal ou de satisfação ideológica. O momento é de nos ajustarmos ao propósito de Deus. Deus tem nos chamado a nos adequar, a refletirmos. É tempo de arrepender. É tempo de nos arrepender, de tomar, vamos dizer assim, como o filho pródigo, de cair em si. Igrejas vazias. Vazias. Igrejas realmente vazias e que são preocupantes. Sou eu. Somos nós, quando não discernimos e não entendemos o chamado de Deus, ouça os passos de Deus, em quem nos fez estar distanciados. Foram as nossas próprias decisões, que achávamos que a vida era nossa, que o propósito era o meu. Queridos, é tempo de nos voltar para a casa do Pai. Como disse o filho pródigo, já não somos dignos de ser chamados filhos, mas é melhor ser escravo na casa do Pai do que filho que acha que pode preservar sua própria vida com os recursos que não é dele, ou que não são, é do Pai. A sua vida quem preserva é Deus. A sua casa quem guarda é Deus. O seu ministério quem sustenta é Deus.
A sua profissão, a porta que está aberta diante de ti, quem abriu é Deus. Quem fecha é Deus. Se Ele quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser fazer alguma coisa, Ele continua sendo Deus. Deus não precisa me dar sinal. Deus só precisa ser Deus. Agora a igreja vazia sou eu. Templo fechado sou eu, que vive às vezes com um propósito desalinhado, desnorteado. Nós somos desafiados a voltarmos para a casa do Pai, para a presença do Senhor, porque Ele falava de coisas maravilhosas demais, demais, e nós não entendíamos. A nossa vida não está em nós mesmos, o nosso propósito não é autorrealização, não é autossatisfação. O que faz com que todas as coisas cooperam para o bem é para aqueles que se alinham aos propósitos de Deus. Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está você? Nós podemos dizer que somos igreja, que somos templos, cujo altar reina o Senhor. Deus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As coisas saem do meu controle, saem do seu controle, mas nunca saíram do controle de Deus. Um grande abraço. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Volte ao propósito, ao chamado, em nome de Jesus.